Bom, pessoal, depois de eu alterar aqui as rotações do motor e colocar a roda novamente, o robô funcionou. Então o problema era exatamente nisso, a rotação do motor, ou seja, esse lado aqui estava invertido. Esse aqui que é a frente estava aqui e aqui que fica aqui do lado estava assim. Então eu só peguei essa traseira aqui, mudei para esse lado, a rotação assim, ó, estava assim, eu só mudei assim, salvei. A roda saiu, mas não tem problema. Opa, lugar errado. Coloco aqui. Posso mudar a cor? Vou salvar o robô. Vou sair. Quando eu rodar o programa, ele vai funcionar. Ok? Feito isso, partindo para a lógica de programação do seguidor de linha, vai ser simplesmente assim, ó. O laço enquanto que eu falei que eu ia abrir. Bom, continuando. A lógica do seguidor de linha vai ser o seguinte. Eu vou abrir um laço de repetição enquanto, porque tudo que está dentro do enquanto eu vou precisar repetir. Por que eu vou precisar repetir o que está dentro do enquanto? Porque dentro do enquanto que eu vou criar as estruturas condicionais para verificação dos sensores. Para verificar as cores dos sensores. Aqui eu abri o enquanto, coloquei o esse esperar, que é importante para evitar a quebra do simulador. E logo em seguida eu coloquei a primeira estrutura de condição para mim verificar a cor do sensor. Coloquei aqui, ó, cor. Sensor cor direita igual a preto, ou o outro sensor da direita for igual a preto, ele vai ter que virar para a direita. Porque aqui ó, se um dos sensores do direito for preto, ele vai virar para a direita, para ele se ajustar, para ele poder ir para frente. Caso contrário, eu vou ter que abrir um senão e fazer a mesma condição para ele virar para a esquerda. Então, assim, ó, é, vou entrar aqui na área de programação. Já testei todas as tarefas também. O frente deu certo, o parar deu certo, porque ele vai ficar parado, né, mesmo. O trás deu certo. Na verdade, a tarefa atrás aqui está um pouco incompleta. Deixa eu ver. A tarefa atrás aqui está faltando só mais os dois motores aqui, ó. Vou pegar aqui da tarefa frente, a tarefa atrás aqui. Aí. E eu vou deixar negativos todos os motores, as velocidades dos motores. Assim. A lógica vai ser o seguinte, então. Eu vou precisar abrir um enquanto. O enquanto vai ser utilizado para repetir as verificação dos sensores. Enquanto. Enquanto a condição for verdadeira. Farei. Vou abrir aquele esperar para evitar a quebra do simulador. Se eu não colocar esse esperar, vocês não vão conseguir salvar e nem rodar o código lá na parte de arena.
Então eu coloco esse esperar aqui. Toda vez que eu abrir um enquanto. Agora eu vou começar com as estruturas de repetição. Ou seja, se essa é a estrutura básica para o laço, a estrutura de condição, aliás. Se essa condição for verdadeira, ele vai entrar na condição verdadeira, na linha seguinte. Então vai ser o seguinte, se a cor do sensor de cor direita for igual à cor preta, ou, como eu coloquei dois sensores em cada lado, eu vou ter que verificar dos dois lados. Os dois sensores de cada lado. Ou o mesmo sensor do mesmo lado se, ou seja, aqui ó, nessa linha 60 eu faço o seguinte, se um dos sensores do lado direito for preto, ele vai ter que virar para a direita, para ele se ajustar e ir para frente. Vou colocar uma velocidade aqui de 200, porque senão ele vai muito lento. E se não for essa condição, ele vai entrar nesse senão que eu vou criar. É legal criar senão quando vocês não quiser que, quando acabar esse senão, ele já continuar o código. Vou criar esse senão, que vai ter outras condições caso não for esse. Então, eu vou criar um senão aqui. Posso criar um senão C. Aí eu vou fazer uma mesma verificação aqui. Vou dar só um copiar aqui. Agora, em vez de direita, vai ser a esquerda. Aí, ó, agora se um dos sensores for preto, então, aqui ó, a indentação, ó, tô abrindo e fechando para me identificar, para me saber onde que abre e onde que inicia e termina esse C. Se um dos sensores da esquerda for preto, ele vai ter que virar para a esquerda para ele se ajustar e virar e continuar indo reto. E se não for nenhuma dessas condições, a última condição a se fazer é ele ir para frente. Então, como ele vai ser a última, eu não preciso verificar novamente. Eu só coloco, se não, ele vai para frente, com uma velocidade que também pré-definida já. Se eu não quiser usar o 100 aqui, que está muito devagar, eu coloco a velocidade aqui dentro. Vou salvar. Vou só ver o nome dos sensores. Ah, tá. Vamos ver se vai funcionar. Isso é exatamente isso que aconteceu. Ó, um dos sensores da direita está preto, ele virou para a direita para se ajustar e continuar indo reto. Nesse caso, ele está indo reto. Aqui vai ser ao contrário. Um dos sensores da esquerda está preto. Aí ele vai virar para a esquerda para se ajustar. Aqui ele não vai parar, porque eu tenho que criar uma condição para ele parar no vermelho. Parei aqui de rodar o código. Para criar a condição para ele virar no vermelho vai ser a mesma coisa. Mas só que eu vou tirar esse frente aqui, que eu vou criar logo após do esquerda. Que
que eu vou ter uma outra verificação. Então, para ele virar para ele parar, aliás, um dos sensores, ou um sensor da esquerda, ou o outro sensor da direita, for vermelho, ele para. Parar. Eu não posso colocar assim todos os sensores, porque que alguma vez ou um vai ler vermelho ou o outro vai ler vermelho. Primeiro, que o robô nunca vai chegar completamente reto na linha de chegada. Aí eu coloquei, se o sensor da esquerda ou o sensor da direita for vermelho, no caso, ele vai parar. E se ele não for nenhuma dessas três condições, senão ele vai para frente. Por que eu estou colocando frente aqui? Porque eu não coloquei em nenhuma parte aqui do enquanto. Ó, se ele não for para a direita, ele vai verificar o outro sensor. E se ele não for para a esquerda, ele vai verificar se já chegou no vermelho. Se ele não chegou no vermelho e nem vai virar para a esquerda nem para a direita, ele vai para frente. Aqui esse parar, ele vai parar exatamente quando lê o vermelho. Para ele parar um pouco depois da linha vermelha, eu só colocar o esperar. Tipo, ele leu o vermelho, vou esperar um pouco, aí depois eu paro. Vou colocar uns 30 milissegundos. Vou fechar aqui. Vou rodar. Está um pouco lento. Vou aumentar aqui um pouco a velocidade. Ah, aqui, ó. Não aumentei aqui. Então, ficou um pouquinho mais rápido. Aqui tem um quebra-molinha que eu coloquei na edição de arena. Ele vai ler o vermelho e vai parar. Deu até uma parada aqui brusca. Então é isso, moçada. A lógica de programação é basicamente isso. Eu criei as tarefas que o robô faz, ou seja, frente, direita, esquerda, trás e parar. O programa vai começar a executar no início, na linha 56. Ele executa linha a linha, ou seja, ele vai entrar nesse enquanto, a primeira coisa que ele vai fazer. Ele vai ativar esse esperar, que é importante para evitar a quebra do simulador. E vai começar a verificar a cor dos sensores. Se uma das cores dos sensores da direita for preto, ele vai virar para a direita. Se não, ele vai fazer outra verificação. Ele vai ver se um dos sensores da esquerda for preto, ele vai virar para a esquerda. E se por acaso um sensor da esquerda ou o sensor da direita ler vermelho, ele vai parar. Ele vai esperar 30 milissegundos e parar. Posso até aumentar esse milissegundo se eu quiser. E depois ele vai parar. Se não for nenhuma dessas condições, ele vai para frente. Vamos ver executar de novo. Aqui está chegando no final já. Parou. É isso, pessoal. Essa foi a lógica de programação do seguidor de linha. Eu falei aqui um pouquinho de conceito de variáveis, um pouquinho de lógica de programação, laço de repetição, a estrutura condicional C, as funções pré-definidas do SBOTICS,
levar motor, esperar e o core. Essas são as principais que nós usamos na programação. Tem muitas outras funções pré-definidas no site. A lógica do seguidor de linha, os sensores que nós temos, criamos as tarefas e a lógica de programação do seguidor de linha.